Transforma Mútua Podcast. Olá, amigos ligados na engenharia, agronomia, geociências. Hoje o Transforma Mútua Podcast está recebendo o ex-jogador de futebol, ex-deputado federal, Washington Stecanella Cerqueira, mais conhecido como Washington Coração Valente. Washington teve passagens marcantes por clubes como Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo, também atuou no Japão, Turquia e vestiu a camisa da seleção brasileira. E após encerrar a carreira como jogador, Washington foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul e também ocupou alguns cargos públicos ligados à política de esportes. E atualmente, além de comentarista de futebol, Washington está exercendo o cargo de presidente da Autoridade Pública de Governança do Futebol, a Aprofute, que está completando aí 10 anos de atividade, como você comentou aqui antes da gente começar esse programa. Está aqui ao meu lado também o jornalista Ricardo Guedes, que fez o convite ao Washington, trouxe aqui o nosso coração valente aqui para bater esse papo aqui com a gente. Então a gente agradece muito sua presença, Washington. E para começar, a gente não pode deixar de falar que você começou a sua carreira e teve muitos desafios, né? Diferente assim, em geral o atleta tem uma vida mais saudável, você teve alguns problemas de saúde, você teve diabetes, depois teve um problema cardíaco que quase encerrou a tua carreira e aí você conseguiu retomar e eu acho que isso te deu mais motivação para seguir em frente. Conta um pouco como foi isso. Vamos lá. É um prazer poder estar aqui, né? Podcast do Mútua, Felipe e Ricardo. É sempre bom estar contando um pouquinho da nossa história aí para as pessoas, né? Acompanharem. Bom, eu vamos lá pegar um pouquinho do início. Eu sou daqui de Brasília, sou nascido em Brasília, né? Brasiliense. Talvez aí vamos dizer assim, eu me coloco um pouco uma segunda geração, né? Mas muitos falam até que é a primeira, eles querem me colocar um pouquinho mais velho, mais experiente, mas é essa parte entre a primeira e a segunda geração de Brasília, né? E aí minha carreira, meu sonho sempre foi em ser jogador de futebol. Desde criança, acho que Deus me deu esse dom e aí depois eu persisti para realmente se tornar realidade essa carreira como atleta, ainda mais sendo de Brasília, sabe que é um pouco mais difícil, né? Brasília teria um potencial enorme de ter talvez alguns clubes aí disputando uma primeira divisão. Já aconteceu isso, né, em algumas oportunidades, mas pena que não não deu continuidade, uns clubes assim ter um pouco mais de estrutura, porque sai muito garotos bons aqui, né, brasilienses bons de futebol. Mas aí eu fui para o Rio Grande do Sul, onde eu joguei no Brasília, aqui na base do Brasília, e aí fui para o Rio Grande do Sul, para Caxias do Rio Grande do Sul, e lá eu pude dar realmente um passo muito enorme, onde eu consegui me profissionalizar e seguir a minha carreira. E aí, como você disse, vamos lá, quando eu estava no auge da minha carreira, tinha acabado de ser vendido, estava na Ponte Preta jogando na seleção brasileira. Aí eu fui vendido para o Fenerbahçe da Turquia. E aí talvez ali foi o meu principal e maior desafio do qual eu poderia ter. Foi o problema que eu tive no coração, uma queimação no treino, enfim, fui fazer os exames e estava com 90% obstruída, né, minha veia artéria. E aí eu coloquei o stent. Isso lá na Turquia? Na Turquia. Meu primeiro de urgência foi na Turquia. Uhum. Aí depois eu fiz toda a minha recuperação, um ano sem saber se voltaria a jogar ou não. E fiquei 1 ano e 2 meses parado, com dúvidas, até que conheci o Dr. Constantino através da indicação do Atlético Paranaense, meu cardiologista até hoje. E ele falou assim, olha, existe uma chance. Foi onde eu até nas minhas palestras... Lá na Turquia eles te abandonaram, então, pro futebol. Foi, e eles mandaram voltar ao Brasil para cuidar, para saber realmente o que estava se passando. E eu tinha um contrato de 3 anos. Eles compraram meu passe, contrato de 3 anos. O Fenerbahçe. Aí eu tava ali há 6 meses só. Tava no início, tava sendo artilheiro do Campeonato Turco, disputando a Copa da UEFA. E aconteceu, enfim. Aí eu retornei ao Brasil. Aí o Fenerbahçe parou de me pagar, meio que deu a volta pro Brasil e corre atrás das coisas.
Se vira. Se vira. E aí eu voltei, realmente. Aí o Atlético Paranaense me abriu as portas. Ah, por que você foi parar em Curitiba? Foi uma coincidência, cara, foi coisa tudo divina, assim, coisa de Deus. Eu estava morando em Caxias, morava lá, e eu falei assim, aí minha tia aqui em Brasília falou, tu vem passar uns dias aqui em Brasília, vem pra sua terra, vem fazer um pouquinho, passar um pouquinho a sua cabeça, seus problemas, porque eu estava contando dificuldades, os médicos falavam que eu não poderia voltar, muitos médicos, por sinal, cardiologistas. E aí eu vim de Caxias, eu vim de carro, sozinho, e parei em Curitiba. Eu tinha jogado no Paraná Clube. Sim. Aí eu fiz uma rota. Falei, vou parar em Curitiba, que eu conhecia a cidade. Depois eu paro em Campinas, que eu tinha jogado na Ponte Preta. E depois sigo para Brasília. E na parada em Curitiba, eu tô indo pro hotel. No hotel, quando eu entro, eu vejo o Atlético Paranaense. O time do Atlético Paranaense todo lá. Eu falei, o Atlético concentrado. E para você ver como é que a coisa quando é para acontecer, o Atlético tem um CT desde aquela época que é um absurdo. É um bairro, é uma estrutura, é uma das maiores estruturas de time de futebol do Brasil, né? E já naquela época já tinha, né? Já era forte a estrutura. E o Atlético tinha feito uma parceria com os times da China e ele liberou o CT para os times da China ficar. E intercâmbio. E aí ele foi concentrar no hotel. E aí, coincidentemente, eu fui no hotel e aí vi o Vadão, o treinador, que foi meu treinador na Ponte Preta. Sim. Aí ele me viu, o que você está fazendo aqui? Eu falei, tô indo para Brasília de carro, parei aqui para descansar, para dormir e amanhã eu sigo. Aí ele falou pro diretor que estava lá e falou assim, aí, ó, o centroavante que a gente está precisando aí. Ó. Aí o cara falou assim, eu tenho interesse. Falou assim, ó, vai para Brasília, passa seu período. Eu fiquei aqui quase um mês. Vai para Brasília, passa seu período lá, descansa e depois na volta a gente conversa. Foi o que aconteceu. Um mês, eu voltei e liguei para eles. Ele falou, olha, tem um cardiologista aqui que é parceiro nosso, doutor Constantino. Constantino tem uma clínica e você vai fazer os exames com ele. Cheguei lá e comecei. Fiz os exames, tudo. Eu conheci ele, contei todo o histórico, ele já começou a fazer o meu estudo. Aí foi quando ele falou assim, Austin, agora não dá para te liberar para voltar a jogar. Mas que aí quando conto nas minhas palestras, que às vezes a gente na vida precisa de uma oportunidade, uma chance. Aí quando ele falou assim, ó, existe uma chance. Aí pronto, foi a palavra-chave. Onde eu falei assim, doutor, doe o que doer, aconteça o que acontecer, eu vou atrás dessa chance. O que eu preciso fazer? Ele falou assim, olha, vamos fazer uma bateria de exames. Provavelmente vai ter que colocar mais um stent, o stent mais moderno. O que a gente tem aqui já tá, estou trazendo tudo para o Brasil, para a América do Sul, esse sistema dos stents e tal. E foi o que aconteceu. Aí eu fiz a nova cirurgia, coloquei um novo stent. Hoje eu tenho 3, né? Que eu coloquei 2 coloquei um na Turquia e 2 que ele falou assim, tem uma veia ali que não é tão importante, mas é importante, que vou colocar lá também para garantir. E ele colocou um dentro do que eu coloquei na Turquia. Um mais moderno, enfim. Falei assim, agora tu vai fazer um processo de 6 meses de recuperação para ver. Aí no final do ano, isso era junho de 2003, ele falou, em dezembro a gente vê, faz os exames todos possíveis novamente, para ver se você é liberado a jogar ou não. Então, e aí foi onde eu me agarrei essa chance, aproveitei, morei na concentração do Atlético no CT sozinho, treinava todo dia sozinho, eu olhava o time lá treinando no Campeonato Brasileiro, eu falei, vou voltar a jogar. E foi onde eu quebrei essa barreira da medicina e realmente eu voltei a jogar. Isso foi... E aí no ano seguinte você tirando o campeonato, recorde até hoje. Exatamente. Né? Aí no ano que eu voltei, 2004, bati o recorde do Campeonato Brasileiro até hoje, 34 gols. 34 gols o recorde. Então, e aí, claro, mas só que antes disso, eu até me antecipei, falei um pouquinho mais do coração, mas antes disso, quando eu tive uma fratura, rompi os ligamentos do tornozelo lá no Caxias, e eu já estava sendo, assim, alguns clubes já estavam de olho em mim lá. Eu rompi os ligamentos e eu fiz uma recuperação muito difícil. O Caxias não tinha, na época, muita estrutura. E eu fiquei um período lá e foi onde eu adquiri a diabetes. E aí eu fiquei diabético com 21 anos de idade, aproximadamente, 22 anos. Então, lá nessa época, no início, vamos lá, quando comecei a jogar já no profissional, que eu adquiri o problema da diabetes. E claro, depois na minha recuperação, na minha vida se tornou normal, natural, com os cuidados.
e de alimentação, enfim. Aí eu segui minha carreira sem problema. E aí depois, assim, eu teve essa questão do coração que realmente foi o mais complicado, foi o mais difícil, foi o mais desafiador. E graças a Deus eu consegui voltar a jogar. Conseguiu concluir a carreira com louvor, fez muitos gols pelo Fluminense, outros clubes, enfim, parabéns, Washington. E foi ali que nasceu o Coração Valente. Coração Valente, né? Foi lá e nasceu. Registrada. Exato. Maravilha. Washington, você já comentou, né? Você nasceu aqui em Brasília. Brasília é uma cidade que é sinônimo da política no Brasil, né? Perfeito. Óbvio. Questões óbvias, foi criada para isso. É. E esse fato te influenciou atuar politicamente após o fim da carreira sua como jogador? Você tinha algum familiar que era ligado ao serviço público? Como é que é essa história? Como é que, em geral, o jogador vira comentarista, treinador, Exato, né? exato. E você foi por um caminho um pouco diferente. Caminho, eu quis realmente testar o meu coração, se ele estava bom. Eu saio do desafio do futebol, eu vou entrar na política para ver se meu coração é bom mesmo. Se é valente mesmo, né? Mas assim, eu fiz todos. Eu fiz o curso de treinador, fiz curso de gestão de futebol da CBF. Só que aí apareceu essa oportunidade de entrar na política, né? E eu não tive nenhum parente político, mas eu respirava política. Meu pai trabalhava no Itamaraty, funcionário do Itamaraty. Minha mãe, funcionária pública, né? Trabalhava na escola pública. E assim, eu sempre, por ter nascido em Brasília, por estar sempre a política nas conversas, né? Eu fui, claro, muito cedo para seguir minha carreira do jogador, mas eu sempre acompanhei a política, sempre fiquei preocupado. Isso já era de mim mesmo, né? O que é errado no jogador de futebol, né? Exatamente. O jogador de futebol, mais ou menos, meio que não se envolve. Agora tá um pouco meio que se envolvendo um pouco mais, mas não se envolvia de jeito nenhum. Nunca jogador de futebol nunca se interessou por conversar sobre política. Eu nunca tive, na minha época de carreira de jogador, nunca tive sentado numa concentração para conversar sobre política, nunca teve esse assunto. Mas eu sempre assistia, sempre acompanhava. Nos noticiários, eu acompanhava como estava o andamento do Brasil, os seus presidentes, o seu congresso, enfim. E aí foi quando eu parei de jogar, retornei ao Sul, Rio Grande do Sul, e aí eu recebi o convite. Lá em Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, só perde para Porto Alegre, a mais populosa. Caxias do Sul, na época, tinha aproximadamente 600 mil habitantes, a Serra Gaúcha. E a minha mãe é de lá, minha mãe é gaúcha, meu pai é baiano, se conheceram aqui, até um pouco essa mistura, nordestino com o sul, né? Com o sulista. E aí fui para lá. E aí começaram, Washington, poxa, você tem um grande nome, você é um nome bom, cara, você pode usar realmente a política com a sua força, com o seu nome. E aí eu tomei daquela cachaça. E aí viciei, entrei na política, aí aí disputei vereador em 2012 e fui o mais votado. Lá em Caxias. Em Caxias do Sul, fui o vereador mais votado. Aí logo em seguida assumi a Secretaria de Esportes, claro, né? Obviamente tinha um nome muito bom e tinha projetos muito bons, que é a questão do esporte. O esporte, para mim, é uma principal ferramenta de transformação social. Ela está na educação, na saúde, na segurança. E ela tem um link muito forte com isso, com essas principais, vamos dizer, com esse tripé político, que é a saúde, a educação e a segurança. Por exemplo, eu criei um projeto lá, que eu ganhei até um prêmio, que era o contraturno escolar. As crianças que estudavam, por exemplo, de manhã, que de tarde iam para casa, principalmente na região mais periférica de vulnerabilidade, as crianças iam para a escola, voltavam para casa, pronto, aí não tinham o que fazer, não tinha oportunidade nenhuma, e ficava o quê? Nas ruas. Da tarde toda, juntava com a noite, aí pronto, aí estava ali a oportunidade negativa batendo na porta dessa criança, né? E o que eu fiz? Falei, vamos fazer um projeto para as crianças, aí foram várias modalidades esportivas, eles voltavam para a escola e a gente fornecia um lanche na escola e eles treinavam e aí no final da tarde aí a gente levava para o ginásio com professores, né, professor de educação física, dava a modalidade que eles gostavam de fazer e foi aí que eles aí retornavam para casa. Ou seja, a gente estava ocupando essa criança e dando a oportunidade. E aí onde eu ganhei também o prêmio foi porque a gente fez um estudo, umas pesquisas das crianças, antes das notas delas, o déficit de atenção deles na escola. Então tinha um estudo. Aí, num ano depois que eles praticaram o contraturno escolar, essas crianças evoluíram as suas notas,
já tiveram menos déficit de atenção, enfim, eles estavam menos muito mais... evasão escolar. Exatamente, evasão escolar, muito mais preocupados com a sua vida. Então a gente estava transformando ali o cidadão, né? Não é só o esportista. E aí onde eu tive esse prêmio, enfim, eu fiquei como secretário e aí disputei a deputado federal pelo Rio Grande do Sul, fiquei na primeira suplência. Aí quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eu já estava morando em Aracaju, isso em 2018, e aí o Onyx Lorenzoni foi o ministro da transição do Bolsonaro, e aí eu era suplente dele. Aí ele foi para a transição e eu assumi como deputado federal. Isso. Aí fiquei um período curto ali, foi 3, 4 meses como deputado, mas ainda consegui botar um projetinho, inclusive foi até aprovado agora, um projeto muito bacana que eu tinha feito, que eu protocolei em 2019, que foi qualquer tipo de ataque ou situação que fosse contra os professores, tanto de aluno como pais, que seria uma pena dobrada, qualquer tipo de ataque com eles, tanto verbal como física, aos professores. E foi aprovado até agora. Teve, claro, outros deputados que quando deram continuidade nesse projeto, né? E que foi aprovado agora. O respeito aos professores. Foi em 2019. A de você ter mãe, né, professor? Exatamente. Então eu fiz essa questão, esse projeto e graças a Deus deu tudo certo. Agora, claro, um pouco mais de proteção aos professores, né? Mas, e aí então eu fiquei com esse período de deputado, e aí onde eu fui chamado depois para ser secretário nacional de esportes, em 2019, com o presidente Bolsonaro, e a gente já foi. Eu fui o primeiro secretário de esportes a ser chamado, e fiz um trabalho muito bacana, era a Secretaria Nacional de Lazer, de Inclusão Social, né, Esportes, que é a SNEALES, né? Hoje é SNEALES, mas na época era SNELES. Então, assim, realmente um trabalho, a gente conseguiu fazer um trabalho excepcional lá. E aí eu fui depois CBF, diretor da CBF, aí veio a pandemia, aquelas loucuras todas. Aí, 2023, fui chamado para ser secretário executivo do esporte do estado de Sergipe, né, que eu disputei também por Sergipe, a deputado federal, 2022, fiquei também na suplência. E agora retornei ao Ministério do Esporte, fui chamado para Brasília novamente, estou no Ministério, a gente está como presidente aí da PFUT, né, que é a Autoridade Pública de Governança do Futebol. Então a gente está agora de volta para casa, muito mais tempo rodando, vivendo mais a Brasília, a minha cidade. E com certeza acredito que pela frente tem muita coisa ainda por desenvolver e fazer aqui pela nossa terra. Maravilha. Washington, mais difícil fazer gol ou atuar na política? Não, atuar na política. Muito mais difícil. Fazer gol era bom demais. Aproveitando o gancho da política e já até te perguntando, e essa nova CBF? O que você acha disso? Então, é uma esperança. Toda mudança de presidente da CBF, a gente tem uma esperança, né? Eu acredito que não vinha num momento bom, né, na outra administração. Vamos ver agora com o Samir chegando, cabeça nova, nome novo, a gente consiga aí dar um passo à frente. Eu sei que não é fácil a administração, eu estive lá como diretor, não é fácil administrar a CBF, mas tem totais condições. Falando de Brasil, tem totais condições. Você pode trabalhar a categoria de base, que é o que eu gosto muito de crianças desenvolver. Futebol feminino agora, nós vamos ter a Copa do Mundo, né? 2027, Fomos campeões ontem, né? Fomos campeões aí agora, né? Sul-americano. Poxa, com a Marta aí, nossa rainha. Pô, que Deus iluminou ela, enfim. Então a gente torce muito para que a CBF melhore, porque ficou alguns anos meio para trás. Washington, você falou que começou no governo Bolsonaro, agora está no governo Lula. É raro isso, né? Porque a gente vive esse fla-flu ideológico aí, que dois grupos muito polarizados, distintos, né? E, do seu ponto de vista, qual o principal problema dessa disputa tão acirrada entre dois grupos políticos? É uma coisa que a gente está vivendo que normalmente no Brasil nunca se viveu, né? Essa polarização, né? Tão acirrada? Tão acirrada, né? Pelo menos assim, nos tempos recentes, não, né? Exatamente. Talvez lá, Getúlio Vargas, Lacerda. Pode ser lá atrás, mas eu acho que eu acho que talvez com esse calor que está vivendo no momento agora, realmente a gente nunca viveu. Eu acho que até pelo meu jeito de ser,
desde a época do futebol, pela minha história do coração, da superação, das dificuldades. Fui de um governo, estou trabalhando agora em outro. Claro, eu sou filiado ao PP, então o Ministério do Esporte está com o PP, com o ministro Fufuca, né? Que é do partido, e aí foi onde eles me chamaram. Mas assim, essa questão realmente da polarização, eu não sou muito radical, né? Eu sou mais tranquilo, assim como eu era quando eu era como jogador, assim como eu sou como pessoa também, né? E haja vista que quando eu saio nas ruas aí, poxa, eu sou admirado por torcedores do Flamengo, joguei no Fluminense, minha história no Fluminense, do Botafogo, do Vasco, joguei no São Paulo, tem torcedores do Corinthians, do Palmeiras, Nunca do criou Santos. animosidade, né? Nada, todos sempre respeitado pelas torcidas e sempre também me admiraram. Isso foi muito legal. Isso foi meu jeito de ser também, de viver. Eles sabem, né, como é. Então, na mesma questão da política, claro que a gente tem nossos ideais, nossos pensamentos, mas o propósito maior é com que as pessoas sejam beneficiadas, independente da ideologia ou da onde, lado A, lado B, não interessa, é que as pessoas sejam beneficiadas, do povo, que a gente seja representante do povo e aí faça pelo povo. Então, é isso que é a minha maior maneira, meu pensamento de viver e de fazer pelas pessoas. Por essa questão da política, de respirar já na infância, de gostar da política, de passar por todas essas escolas políticas. Então a gente está realmente, vamos dizer assim, muito centrado e muito dentro agora da questão política. Maravilha. Posto a gente aqui, né, é a Mútua, que é o órgão Caixa de Assistência dos Profissionais ligados ao Sistema Confea-CREA, é um órgão de engenharia, né, que basicamente o Sistema Confea-CREA e Mútua fiscaliza o exercício profissional nas áreas de engenharia, agronomia e geociência. Então todas as engenharias, engenharia civil, né, a parte de agronomia, de alimentos e a parte de geociências, também geologia, geografia, estão dentro do nosso sistema profissional. E o nosso principal papel aqui é fiscalizar, né, o exercício dessas áreas de engenharia, que são muito importantes. Como é que você vê os papéis dos conselhos profissionais nessa área de fiscalização? O que você tem conhecimento disso? Como que você vê isso? Então, eu em 2004, quando eu estava no Atlético Paranaense, esse meu ano mágico aí, eu, juntamente com o meu sócio, nós abrimos uma construtora, né? Então eu tenho uma proximidade com a engenharia civil. Olha só. Eu tenho uma construtora no Rio Grande do Sul, que inclusive é Esteca, né? Que vem do meu sobrenome, Estecanela. E a gente viveu anos lá. Agora está um pouco, por causa da questão da pandemia, a gente segurou um pouco, talvez a gente vai retomar agora. Mas já tivemos aí anos já subiu, na época já foi o quê? Uma média de... Hoje nós estamos com 8 prédios já construídos, entregues, né? Então eu tive um pouco essa relação. É claro que o meu sócio tocava mais, porque eu estava jogando. Depois que eu parei, também entrei um pouquinho sobre isso, sobre a questão da engenharia, da construtora, e é exatamente isso. A gente como construtora Esteca, na época, a gente sempre a gente valorizou todas as áreas de construção. E a Mútua, poxa, faz um trabalho belíssimo essa questão da fiscalização. A gente tinha sempre lá. Claro. Sempre o órgão fiscalizador para cuidar da obra, para saber. A gente sempre tinha os responsáveis da obra. Sim, então, graças a Deus, nunca teve problema. Há anos que, né, nós estamos aí já 21 anos com a construtora. Então, sempre com seus responsáveis, todos. Então, a gente até gostava quando tinha esse tipo de fiscalização para que legal essa história. Eu não sabia dessa. Eu tenho essa proximidade aí com a área da construção. Maravilha. Bom, Washington, a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast e não sei se o Ricardo quer fazer mais alguma pergunta, Ricardo. E de qualquer forma, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os profissionais que estão acompanhando aí nossos podcasts aí, enfim. Claro. Fique à vontade aí para deixar a sua palavra final. Não, primeiro, assim, agradecer, né, o convite. Foi uma honra, um prazer de poder estar falando com vocês. É uma área realmente muito importante, então que todos tenham a sua responsabilidade, né, o seu cuidado. Eu acho que acima de tudo é isso, né? É o profissionalismo com a profissão, com o que você hoje abraça, o que você cuida, né, no caso. Então, extremamente ser profissional é isso. Em todas as áreas, em todos os sentidos, a gente tem que sempre gostar, né? Amar aquilo que a gente faz e com profissionalismo. Então,
agradeço aí, pode contar com a gente aí em qualquer situação. E a gente está aí para voltando à minha terra, Brasília, né? Tô matando a saudade de muita gente. Eu sempre vinha para cá nas férias também, né? Mas agora vivendo novamente em Brasília. Então estamos no nosso quadradinho aqui. Tenho certeza que a gente vai continuar fazendo um belo trabalho pela nossa cidade. Maravilha. Obrigado, Ricardo, também pela Obrigado participação. você, Felipe, e por estar recebendo aí nosso coração valente, né? O representante e precursor, né? Desse time de guerreiros, né? Porque se tem um time de guerreiros é porque teve um coração valente lá atrás, né? Exatamente. Então, exatamente. assim, uma alegria muito grande de te ter aqui como ídolo, porque também sou tricolor, assim como o Felipe. Então, isso para mim remete ao meu pai, né? Então, vem dele essa paixão pelo Fluminense, hoje os meus filhos, e um orgulho muito grande de ter aqui, pô, na mesa do podcast da Mútua. Obrigado. Muito obrigado por aceitar esse convite de estar aqui. Não, obrigado, eu que agradeço o convite. E realmente, o Fluminense, todos os clubes do qual eu tive respeito, foi com muita honra, mas o Fluminense ficou a maior identificação, né? Campeão brasileiro lá, vice-campeão da Libertadores. Da Libertadores, né? Em 2008. Aquela mágica da Libertadores que era para estar, na verdade, era para estar comemorando o Exatamente. bicampeonato, né? Exatamente. Que foi nos tirado, para não dizer outra Exatamente. palavra, mais forte. Exatamente. Foi nos tirado aquele título, o pênalti que eu sofri, enfim, aí Sim. Então vai dar tempo, vai dar muito tempo depois, mas e depois acabamos perdendo nos pênaltis, mas aquele foi um ano maravilhoso, qual a gente pegou essa identificação com a torcida do Fluminense também, muito forte, e que depois eu encerrei a minha carreira sendo campeão brasileiro, né, em 2010, aí onde eu parei de jogar, e isso, o que é legal, né, cara, a gente poder sair, rodar o mundo. Fui artilheiro de brasileiro 2 vezes, com recorde, Copa do Brasil, Paulista, japonês, Mundial de Clubes, né? Que eu fui em 2007, Champions League da Ásia, enfim. E levar esse nome Brasília, né? Para todo esse mundo aí, para tudo que a gente fez, construiu. Para mim, então, isso aí é muito significativo. É um orgulho. Obrigado, Washington. Valeu. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Voltamos aí na próxima semana com mais um programa aí, trazendo novidades aí da política, da engenharia, agronomia, geociências. Até a próxima.